Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Nos meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos deixar Deus nos falar. Acesse meu endereço geral, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ok? Tem a liturgia diariamente lá para você. Você que é presidente de celebração, você que é padre, bispo, quer se antecipar, saber dos detalhes, eu pesquiso em sites fidedignos. E é a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 22 de setembro de 2023, sexta-feira. 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. E no rito da celebração, nós temos o ofício do dia. Vamos à antífona da entrada? Ouvi, Senhor, as preces de vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. É de onde foi tirado esse trecho. Agora a oração do dia, rezemos. Coloque suas intenções. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 2c ao 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrina estranha e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito do desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonito texto este do apóstolo dos gentios, São Paulo, sempre nos ensinando muito, né? É bom você reler de novo esse texto, refletir sobre ele, procurar ouvir o que os padres estão falando, os padres mais sensatos, mais lúcidos. E agora o salmo responsorial é o Salmo 49. Versículos do 6º ao 7º, 8º ao 10º, 17 ao 18, 19 ao 20. O refrão está em Mateus, capítulo 5, versículo 3º. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Por que temer os dias maus e infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda? Por que temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens? Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço. Não há riqueza que a possa adquirir, nem dar ao homem uma vida sem limites e garantir-lhe uma existência imortal. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não te inquietes quando um homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa, pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo. Todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais e nunca mais verão a luz. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Repitamos: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho com Mateus 11, versículo 25, e depois proclamá-lo. A proclamação é com o Evangelho escrito pelo médico e secretário do apóstolo São Paulo, São Lucas, capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. Aleluia, 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 aleluia. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais verão a luz. Aleluia, 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 aleluia. Perdão, eu errei aqui a aclamação. Vamos de novo? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia! Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada é baseada no Evangelho escrito pelo médico Lucas, que é nosso santo, e também foi secretário, foi cooperador do apóstolo São Paulo. O capítulo é o 8º, versículos do 1º ao 3º. Iam com ele, é o título que Santini deu à sua reflexão. Esta frase, iam com ele,
resume o discipulado: ir com Jesus. O grego não possuía um verbo no sentido exato de seguir. Daí a necessidade de usar a perífrase, ir atrás de. Trata-se da mesma expressão que Jesus empregou para que Simão Pedro, renitente diante da paixão, voltasse à condição de discípulo. Vai para trás de mim. Está lá em Mateus 16, versículo 23. E quem seriam de início os discípulos de Jesus? Quem é que ia com ele? Santos? Honestos? Sábios? Doutores? Nada disso. São Lucas registrou que entre seus seguidores havia gente ligada ao governo, a mulher do intendente de Herodes, ex-possessos, Maria Madalena, e doentes curados, gente comum, que não se distinguia por nenhum dote especial, mas escolhida pelo arbítrio do Senhor. Sim, esta era a igreja provisória de Jesus Cristo. Conforme Helmut Gollwitzer, ela é representada pelos 12 apóstolos e por seus companheiros, homens e mulheres, testemunhas da vitória sobre as potências destruidoras, ali onde Deus manifesta sua soberania. Aqueles que cercam Jesus, prossegue Gollwitzer, não têm boa saúde, eles foram objeto de uma cura e ainda carregam consigo os estigmas de seus sofrimentos passados. Não são sujeitos brilhantes, ao contrário, muita coisa má pode ser dita sobre eles. Não são um cortejo glorioso para Jesus, mas ele é que é a glória deles. Por outro lado, em uma época quando a figura da mulher era vista como absolutamente secundária e deixada nas sombras, São Lucas faz questão de sublinhar a presença de mulheres entre os que seguem Jesus. Estão ali para o servir. E exatamente a palavra servir tornou-se a expressão característica para designar a obra que Jesus propõe aos seus. Aqui ela aparece pela primeira vez no texto grego. E tal serviço incluiu a doação de seus bens. As primeiras comunidades cristãs, certamente condicionadas pela sociedade da época, e isto transparece, por exemplo, nas cartas paulinas, tiveram dificuldades em encontrar o papel adequado para as mulheres, que eram autorizadas a servir, enquanto os apóstolos eram chamados. No entanto, basta folhear rapidamente as atas dos mártires para ver que as mulheres não ficaram em segundo plano no testemunho de sua fé. Estavam lá, agindo sempre. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A minha alma te segue de perto. Salmo 63, versículo 9. Vamos agora saber dos santos do dia 22 de setembro. É importante nós passarmos a história dos santos, porque eles são exemplos para nós. São espelhos que nós devemos seguir. Cristãos que morreram por Cristo Jesus, pela igreja. Dia 22 de setembro é dia dos santos Maurício e companheiros mártires do século III. São Maurício comandava a legião tebana, constituída por cristãos, intimados a sacrificar aos ídolos, recusaram-se e por isso foram todos mortos a fio de espada. Olha, mártires. São Silvano de Levroux, eremita francês do século V, é santo do dia 22 de setembro. Uma santa do dia 22 de setembro é Santa Salaberga, abadesa do ano 664, quando criança foi curada de cegueira por São Columbano, que a encaminhou para o serviço de Deus. Foi a abadesa do mosteiro de São João Batista de Laon, na França. Santo do dia 22 de setembro, Santo Emerano de Ratisbona, bispo,
do ano 690, quando faleceu. Santo do dia 22 de setembro é Inácio de Santiá Vercelli, sacerdote. Morreu em 1770, foi frade, capuchinho, incansável em atender os pecadores no confessionário e também socorria os pobres e doentes. Santo do dia 22 de setembro é o Beato Otão. Ele foi bispo e faleceu em 1158. Era um religioso cisterciense que nunca deixou de usar o hábito monacal, mesmo depois de eleito bispo de Freising, na Alemanha. Adotou a reforma gregoriana. Santo do dia 22 de setembro é o Beato José Marchandon. José Marchandon. Foi presbítero, ou seja, padre, e também mártir. Faleceu em 1794. José Marchandon foi pároco de Marsac, na França, preso durante a Revolução Francesa numa embarcação de Rochefort, onde adoeceu e morreu de fome. Olha, a Revolução Francesa causando suas vítimas, e são muitas, hein? E tem gente que ainda elogia a Revolução Francesa. Santo do dia 22 de setembro é o Beato Vicente Cicluna Hernandes, foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote e também mártir, morreu em 1936. Vicente Cicluna foi um zeloso sacerdote da cidade de Navarrés, que não quis abandonar os fiéis durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola. Uma santa do dia 22 de setembro é a Beata Maria da Purificação Vidal Pastor. Foi virgem e mártir, faleceu em 1936. Maria da Purificação era uma católica fervorosa, sobressaía-se pelo cuidado aos enfermos e a assiduidade nas cerimônias religiosas. Durante as perseguições da Guerra Civil Espanhola, foi presa, assassinada na estrada de Corbera, Valência. Ela foi sepultada quando ainda agonizava. Olha a situação dos mártires cristãos, gente. São santos canonizados pela igreja, por quê? Porque se entregaram para a salvação eterna. Morreram por causa do reino de Cristo aqui na terra. E para que muitas almas cheguem à eternidade com Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você pede, suplica, ora, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que diariamente no seu canal no YouTube, que leva o seu nome, responde às nossas dúvidas, disse numa dessas respostas que Deus pode nos atender ou não, ou mandar esperar. Deus, quando você ora, você suplica, você pede, pode dizer não, pode dizer sim e pode falar, espere. O que for melhor, Deus fará para nós. Ele é o nosso Pai. E é o Pai celestial, Pai de misericórdia, Pai por excelência. Não é o Pai terreno, não. Se o Pai terreno já cuida dos filhos, meu Pai cuidou de mim, imagine o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, o dialeto de Jesus, para o português. Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizem os católicos, vinde, Senhor Jesus. Ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os protestantes, os evangélicos, nossos irmãos separados. Não importa, Maranata ou Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Muitos irão para o céu, para viver eternamente com Deus, algo inenarrável, inexprimível, inefável, como diz o apóstolo São Paulo. Mas ele diz também que
A tribulação de agora, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, crentes, pios, fiéis. Seja fiel também, você que não acredita em Deus, não crê na vida eterna, pensa que depois disso aqui tudo acaba. Creia! Não é assim. Não acaba não, a vida continua. Jesus mesmo diz que o nosso mundo não é esse. Reconcilie-se com Deus e vamos viver juntos a vida eterna, onde seremos semelhantes a anjos, semelhantes a Cristo ressuscitado. Não teremos mais fome, mais doença, mais sede. Não haverá mais esse tempo e espaço como conhecemos aqui. Será eternidade, para sempre. Poderemos estar num lugar, num momento, em outro momento estar a quilômetros, comparando com hoje, né, medidas de hoje, sem precisar de nenhum veículo, só por nossa própria movimentação. Poderemos mudar a aparência, como Nossa Senhora, que aparece de muitas aparências, aparece com feições diferentes em cada lugar. Né? No Brasil apareceu com uma cor escura. Lá no México, como Índia. Na Europa, como com a pele branca. Então, pense nisso, gente. São muitas provas. Tem mais provas de Jesus e dos milagres deixados pelos seus seguidores do que qualquer estudo científico, qualquer biografia de cientista, filósofo e tudo mais. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.